Meus irmãos, eu venho, por meio desse vídeo, mostrar para os irmãos o que de fato Paulo nos disse em Efésios 6,12, quando ele disse, preste bem atenção, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitos pregadores dizem que esta luta é de Deus. Outros não aceitam e dizem que esta luta é também do homem. Outros dizem que a luta é do homem. Agora nós vamos ver o que realmente Paulo nos falou por meio deste capítulo. Para nós entendermos direito, nós não podemos ficar restrito a este verso. Isso baseado no que diz no capítulo 4, no versículo 16, quando ele fala de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, para nós entendermos o Evangelho, que é o corpo de Cristo, nós temos que trabalhar consolidando este corpo com o auxílio de toda junta do Evangelho e aceitando a cooperação de cada parte. É isso que vai dar o seu próprio discernimento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, é por esse meio que nós vamos alcançar o discernimento real da palavra, aceitando a cooperação dos demais textos que apontam para esse em questão. Então nós vamos para 1 Coríntios. Só que de antemão eu quero dizer que muitos vão dizer, não, Paulo falou ali para a igreja de Corinto. Mas o que eu quero deixar bem claro é que as Escrituras nos afirmam de que a palavra de Cristo, ela é Espírito e ela é vida. Elas não passam jamais. Elas foram escritas para todos os povos de todas as épocas, independentemente de para quem o apóstolo ou o profeta tenha falado. Ele, é óbvio que ele falou para um determinado povo, mas tudo que foi falado serve para nós hoje. Temos que aplicar tudo isso à nossa vida. O que diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 1, que diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meus queridos, o homem carnal é justamente aquele que cogita das coisas da carne. Como Paulo descreve aqui no verso 3, de que enquanto houver contenda, inveja, cobiça, é dessa forma que o homem é carnal, quando ele cogita das coisas da carne. Agora Paulo já nos falava a respeito disso, quando ele fala no capítulo 2, no versículo 14 de 1 Coríntios, olha o que ele diz, ora, o homem natural, que é o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu querido, se a palavra de Deus, para a pessoa entender, ele tem que ser espiritual, é óbvio que o homem carnal não ia entender as coisas do Espírito de Deus, porque ele ainda não entende nada de Deus. Então, Paulo agora, mais adiante, nos descreve dizendo, ora, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que Paulo aqui separa os dois homens, o espiritual e o carnal. O carnal não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, por isso o Evangelho é pregado a ele como quem se dá leite a uma criança, porque ele ainda não pode suportar as coisas profundas do Evangelho. Mas o homem espiritual, no qual habita o Espírito de Deus,
julga todas as coisas, porque nele está a mente do Senhor. E quem era que tinha essa mente? Paulo e os demais apóstolos. Por isso, lá em Efésios 6,12, ele disse: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Por quê? Porque somente neles estava o Espírito Santo de Deus, somente nele estava a mente do Senhor. Os demais homens eram pessoas que ainda não conheciam o Evangelho, que ainda estavam recebendo o leite do Evangelho. Esses não tinham força nem poder algum para lutar contra as trevas, porque eles próprios eram trevas. Então, o que é o leite do Evangelho? O leite do Evangelho é uma forma simples e objetiva de se pregar o Evangelho. Forma essa que deixa no homem a sensação de poder escolher, de poder fazer, de poder decidir a respeito das coisas. Então, meus queridos, o leite do Evangelho é o chamado de Deus, é chamar o homem ao arrependimento, é despertar o espírito do homem para a vida eterna. Tanto é que em Efésios, nós podemos ver aqui em Efésios 5, olha o que diz. Em Efésios 5, 14 está escrito: pelo que se diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, meus queridos, aqui ele está falando do homem morto espiritualmente. O Espírito, que vem como leite do Evangelho, chega chamando o homem. E ele chama dizendo: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porém, o homem está morto, não tem alento, ouve, mas não tem o poder de se levantar da morte espiritual. Mas, do que o homem precisa para se erguer dentre os mortos? Meus queridos, é preciso que Cristo destrua nele o pecado. Só com isso o homem vai ter o poder de levantar dentre os mortos. E lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque é o diabo que vive pecando. Por isso é que o homem está morto nos pecados. Mas aí ele continua dizendo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, a qual matou o homem. Quais são as obras do diabo? Não é o pecado? Então, o Espírito te chama dentre os mortos, você não vem. O Espírito agora vem com o poder, se manifesta em ti, destrói o pecado em ti, o qual te matou. E com isso, se cumpre o que está em Efésios 2, primeiro, que diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos de pecado. Você está vendo? A cooperação das partes para a edificação do corpo de Cristo em nós. Primeiro, o Espírito chama, o homem não vem. Segundo, o Espírito se manifesta e destrói as obras do diabo em ti. Com isso, ele te deu vida, porque você estava morto em seus delitos de pecado. Essa pregação do Evangelho, feita por Paulo e os demais apóstolos, eles fizeram debaixo de grande perseguição, como nós sabemos, isso está descrito nas cartas ao Coríntio, quando ele diz que eles eram loucos por Cristo, eles sofreram fome, nudez, foram esbofeteados, não tinham morada certa, eles eram perseguidos, torturados. Eles dizem que eram entregues à morte o dia todo por amor de nós. Essas dores é comparado por Paulo como as dores de parto daquela que está para dar à luz, porque ele sofria aquelas dores para dar luz aos filhos de Deus. E aí, tanto é que ele vem, chega aos Gálatas, ele vai e diz: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele, debaixo de todo sofrimento, não se intimidava a nos pregar o Evangelho, o qual estava gerando Cristo em nós. Por isso ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto,
Agora, atente para isso, ele fala, meus filhos, por quem de novo? Se ele fala de novo, houve alguém que sofreu essas dores a primeira vez. Para isso nós vamos para João 13. Eu quero que vocês fiquem calmos, porque nós vamos chegar em Efésios 6. Aqui em João 13, no verso 36, até o capítulo 14, verso 1 ao 3, está escrito. Vamos ler João 13, versículo 36, que diz: Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Isso aqui é uma passagem bíblica que as pessoas gostam de pregar, mostrando aí o poder da fé. E aqui Pedro achava que tinha fé o suficiente para seguir Jesus até a morte. Mas ele não sabia o que estava acontecendo e chegou a dizer para o Messias, por ti eu darei a própria vida. Mas Cristo, sabendo que nele não havia fé suficiente, e ele conhecia tudo, disse para Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante, tu tens me negado 3 vezes. De fato, isso aconteceu. E Jesus, pelo grande amor com que nos amou, vendo a agonia de espírito de seus apóstolos por não saber o que estava acontecendo, ele foi e disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Meus queridos, todos os grandes e médios e pequenos pregadores que eu vejo pregar este capítulo, eles dizem que aqui Cristo foi para o céu e está preparando um lugar para nós. E quando ele preparar este lugar, ele vai voltar e vai nos levar para onde ele está. Agora eu pergunto aos irmãos, vocês viram espiritualmente o que ele falou no início do capítulo 14? Ele falou, vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. Ponto. Se você creu em Deus e creu na palavra de Cristo, no que ele disse, que na casa do Pai há muitas moradas, por qual motivo o pregador está imaginando que Cristo está no céu nos preparando um lugar? Se ele já havia dito que na casa do Pai há muitas moradas, e ainda pediu para você crer no Pai e nele, que na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, ele não estaria dito. Mas o pregador ainda continua imaginando em Cristo, preparando um lugar para nós. Não é disso que o capítulo está falando. Quando Cristo falou para Pedro, vou preparar-vos lugar, ele referia-se à sua morte na cruz, pela qual nos dá acesso a um lugar na eternidade. Pois ninguém teria um lugar na eternidade se não fosse por meio da morte de Cristo. Se Cristo não tivesse se entregado por nós na cruz, nós não teríamos um lugar na eternidade. É isso que ele está falando. Vou preparar-vos lugar. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui pregando o Evangelho. Pois quando ele morreu na cruz, como diz as Escrituras, ele morreu para nos dar vida. Ou seja, ele
como que sentindo dores de parto, deu luz aos filhos de Deus, todos de uma só vez, ao morrer na cruz. Estas são as dores de parto que Cristo sofreu, ao morrer na cruz, para nos dar vida. E debaixo dessa mesma perseguição, Paulo está sofrendo ameaça, também para nos gerar filhos para Deus, por meio do Evangelho. Quem foi que crucificou Jesus no madeiro? Não foi aqueles que mataram os profetas? Não foi aquele mesmo poder da potestade, do ar e do Espírito que atua nos homens para tentarem todos aqueles que pregam o Evangelho? Aquele poder crucificou Jesus. E o mesmo poder continuou perseguindo os apóstolos de Cristo, como nós sabemos. E agora Cristo chega aqui aos Gálatas e diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. Só que desses mesmos, Paulo também já nos falava lá em Tessalônica. Ele chegou dizendo, a respeito daqueles ele falou, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Você vê aqui ele falando que aqueles homens que mataram não somente a Jesus, mas como os profetas, também os perseguiam, a ponto de impedir eles de pregarem o Evangelho aos gentios. Mas Paulo também nos descreve o motivo pelo qual ele não deixou de pregar o Evangelho. E está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 17, quando ele foi desprezado pelos homens, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Você está entendendo aí? Ele nos explicando agora porque ele não se intimidou, não deixou de pregar o Evangelho, porque Cristo o revestiu ele de força, de poder, para poder pregar o Evangelho aos gentios. Quando ele chega em Efésios, vamos ver, aqui em Efésios 6, ele nos diz porque foi que Cristo o revestiu de poder. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Se fosse contra o poder do homem, ele podia se livrar, não precisaria tanto do poder de Deus, porque ele estava lutando com homens. Mas como ele estava lidando com as trevas espirituais, era necessário que o Espírito de Cristo repousasse sobre ele para resistir os dardos inflamados do maligno. Tanto é que Paulo agora vai e nos admoeste dizendo como é que nós temos que estar para poder ficarmos firmes diante das ciladas de Satanás. E ele vai e diz justamente aquilo que eles receberam, ele diz que nós temos que receber. Olha o que ele diz em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui você vê até agora que nenhuma dessas lutas foi atribuída ao esforço humano, e sim unicamente ao Espírito Santo de Deus. E ele continua do verso 3 ao 17, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé,
com a qual podereis apagar os dardos malignos, inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual gera Cristo em nós. Meus queridos, quando Paulo chegou em Éfeso, ele disse tudo isso. E ele falou que Cristo o revestiu eles de poder, porque a luta deles não era contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Mas quando o homem lê o que está escrito, porque a nossa luta, aí ele se encontra incluído aí. Porém, Paulo se refere não a este a quem ele está pregando o evangelho ainda, mas ele está referindo-se àqueles que os perseguiam. Paulo está fazendo com que ele saiba que aquela obra de perseguição é do inimigo, e somente por meio do Espírito Santo eles o venceram, a ponto de pregar o evangelho a eles. Aqui ele está dando o leite do evangelho aos ouvintes, porque todos eram trevas, todos eram carnais. E Paulo não poderia pregar de outra forma, porque eles não iam entender as coisas profundas do evangelho. Tanto é que você pode analisar uma coisa: quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não lutou contra Satanás, mas ele falou: o Senhor te repreenda. E lá em Coríntios diz: o Espírito é o Senhor, o qual tem o poder de repreender Satanás. Quanto à luta do homem contra essas forças, está escrito aqui no capítulo 12 de Hebreus, no verso 4, quando Paulo fala o seguinte, ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Observe que aqui o Paulo sai de cena. Agora, essa luta é do homem. Aí ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ele está se referindo a quem? A esses que estão dentro da igreja, professando o nome de Deus, trazendo esta luta para si, sem aceitar a correção que vem de Deus. E aí Paulo vai e diz: olha, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue, porque na hora da aprovação, eles retrocedem. Para esses não resta mais sacrifício. Agora aqueles sobre quem repousa o Espírito Santo de Deus para vencer o maligno, esses resistem até a morte, como foi o caso de todos os cristãos que foram movidos pelo Espírito Santo realmente. Tanto é que Paulo nos descreve aqui no verso 5, ele diz: e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco? Sim, esses que lutam, que estão dizendo, que estão lutando contra esses poderes, eles estão esquecidos da exortação que vem de Deus, a qual ele faz para com seus filhos. Tanto é que no verso 8, ele vai e diz: mas se estáis sem correção, de que tudo se tem tornado participante, ou seja, você participou de tudo da igreja, professando o nome de Deus, louvando a Deus, pregando o evangelho, mas atribuindo isso a seus esforços, aí ele vai e diz: logo sois bastardos e não filhos. Olha aí a luta do homem contra os poderes das trevas. Paulo diz: se você não aceitar a correção que vem de Deus, não aceitar a demonstração do Espírito, não se revestir de poder, coisa que nos é concedida por Deus, mesmo você tendo participado de tudo da igreja, você não vai resistir nem até o sangue. Enquanto os que são revestidos pelo poder de Deus resistem até a morte. Por quê? Porque não provém dele mesmo, e sim de Deus, todo esse poder. Por isso é que Paulo disse: a nossa luta, ele estava referindo-se a ele e aos demais apóstolos, os quais neles habitavam o Espírito Santo.
o qual é poderoso para resistir a Satanás, para vencer Satanás. Quanto os demais homens eram trevas, como Cristo diz, antes erais trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz, porque eles estavam recebendo o Evangelho. Quando o Filho de Deus, que é Cristo, ou seja, o Evangelho, a palavra, se manifesta no homem, isto é a luz da vida, a qual vai destruir as trevas que há no homem. Essas trevas vão se dissipando com a luz, até este ser se tornar dia claro. Então, meus queridos, aquele que disse que a luta é do homem, só falta ele explicar, porque a luta não é do homem, é por intermédio do homem. Mas é necessário que todos entendam dessa forma. Isso é o leite do Evangelho, deixar no homem a sensação de poder, de querer, de decidir. Mas lembramos que Cristo disse, Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, meus queridos, Deus, pela sua justiça, chama o homem. Ele não vem. Ele se compadece e destrói as obras do diabo no homem, que é o pecado. Com isso, ele está nos dando vida, porque estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Agora, por nosso intermédio, ele vai continuar nos aperfeiçoando, gradativamente. O que é que diz as Escrituras? Que nós somos quem? O quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos o templo do Espírito Santo, este Espírito não vai deixar que as trevas tome posse desse templo. Essa é a batalha. É em mim e por mim. Mas não sou eu que estou lutando. E sim, Deus, pelo nosso intermédio, como Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A mente dele é a de Cristo. E assim, nós temos que chegar a essa altura, desde que Deus se compadeça de nós e nos conceda do seu Espírito. E aquele que diz que a luta é de Deus, ele está certo, a luta é de Deus, porém, pelo nosso intermédio. Ou seja, em nossa carne, pelo fato da luta estar sendo travado em nós que somos a casa de Deus, é óbvio que é por meio deste templo que tudo vai ser manifesto ao mundo. Por isso que o mundo vai me ver como luz. Por quê? Porque Cristo destruiu as trevas que estavam em mim, agora eu sou luz. Como ele diz, vós sois a luz do mundo. É muito profundo. Eu estou fazendo aqui de forma resumida, porque não tem quem explique estas coisas em um vídeo, ou em um dia, em 2 dias, em 3 dias. Isso aqui dá para você fazer livros e livros para explicar este versículo aqui de Efésios 5, 12. O que eu queria deixar bem claro é que tanto o que diz que a luta também é nossa, como o que diz que a luta é de Deus, estão certos, só faltou explicar. É necessário que o leite do Evangelho deixe no homem essa sensação de poder lutar, porque o poder vem de Deus e está nele, é de Deus. É necessário que Deus lute pelo nosso intermédio para que tudo seja manifesto, por isso nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, agora nós somos a imagem segundo aquele que nos criou. Temos que ser a imagem de Deus, para que Cristo possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Meus queridos, era isso que eu queria passar para os irmãos e espero ter mostrado alguma coisa. Eu não espero, eu mostrei, eu quero que Deus se compadeça de todos nós e conceda aos irmãos esse entendimento. Em nome de Jesus, fique em paz, agora e sempre. Amém.